Olá, meu nome é Jorge Bartolo e hoje venho aqui partilhar contigo algum conhecimento sobre como estruturar um artigo dentro desta série mais larga de vários episódios de como escrever para um blog. Muito bem, então, antes de começarmos como estruturar um artigo, devemos primeiro contextualizar o seguinte: o comportamento do leitor nos dias de hoje não é o mesmo quando lê um texto num suporte físico, num livro, numa revista ou na internet. O leitor tem muito menos tempo e então precisamos de adicionar valor com o texto, isto é, temos que lhe dar alguma coisa e tem que responder a uma expectativa ou uma necessidade do leitor, porque senão ele até pode fazer a leitura deste artigo, mas não voltará a ler outro artigo teu. Importa fazer aqui um ponto prévio, isto é um assunto a ser tratado antes, mas importa falar da estrutura, admitindo que já definiste o objetivo que tens com este texto e qual a mensagem que pretendes que o leitor assimile no final da sua leitura. Portanto, importa de facto saber o que é que tu queres atingir e, por outra, qual é a mensagem que o leitor deve reter. Porque se não o tiveres, não é a estrutura que te vai salvar. Assim, para estruturar um artigo para um blog, devemos pensar em três áreas desse artigo: a introdução, o desenvolvimento e o resumo ou conclusão. Então, a introdução é o momento-chave, porque é o início, são as primeiras frases, é onde nós ainda não entregamos valor, ainda não entregamos o conhecimento, mas que somos apelativos, agarramos o leitor para o resto da leitura. Porque clicar não implica ler, certo? Então importa ter uma citação de alguém muito conhecido, de alguém com autoridade, uma frase eventualmente pouco comum que chama a atenção, uma pergunta direta e provocadora ao nosso leitor e até uma comparação entre assuntos que normalmente fazem a ponte e apelam à atenção do leitor. Então, o nosso objetivo na introdução é querer que o leitor faça o resto da sua leitura. Depois vem o desenvolvimento. O desenvolvimento é de facto o momento em que nós entregamos valor ao leitor. Deve ser mais esquemático, visual, eu diria quase que uma imagem. Ficarmos com uma imagem. Porquê? Porque aquela densidade que normalmente encontramos nos livros ou nas revistas não é de agrado dos leitores da internet. Então, importa que haja parágrafos curtos, bullets, títulos e subtítulos, uma divisão estruturada, até se calhar subsubtítulos e alguns sublinhados, algum negrito lá pelo meio, citação com aspas. Porquê? Para que não fique denso e fique facilmente apresentável. Claro que, se o objetivo for profissional, devemos colocar alguns links para outros artigos nossos ou da nossa equipa para que o leitor continue a utilizar os nossos artigos, ok? Então, o objetivo no desenvolvimento é fornecer valor ao leitor. E por fim, o resumo ou conclusão. Qual é a ideia? É sistematizar as ideias principais do artigo para que, de facto, o nosso leitor fique com a mensagem principal, com sim, a mensagem principal do nosso artigo. Então, importa incluir alguns tópicos dos principais aprendizados deste nosso artigo, e então, com isso, estamos a reforçar as ideias principais do artigo. Pois bem, falamos de tanta forma, tanta estrutura, que parece que o conteúdo não é importante. Mentira, o conteúdo continuará a ser o mais importante. Agora, se a forma não ajudar, o leitor nem sequer assimila o conteúdo. Então, importa tentar prestar atenção nestas 7 características. Dado de palavras, sermos claros, sermos diretos, portanto, objetivos naquilo que estamos a transmitir. Por outro lado, também apelativos, para que as coisas continuem de facto a ter interesse. Não vale encher chouriços, porque ninguém acompanha alguém que enche chouriços. Se possível, não copiar nada e ser único ao transmitir.
ter alguma informação que seja útil, específica e, se caso, urgente. Pois bem, o conteúdo é muito, muito importante. Esta partilha termina aqui, mas não vai terminar esta série de partilhas sobre como estruturar um artigo para blog. Espero que tenhas gostado. O próximo será sobre a formatação do texto e muitos, muitos conteúdos iremos colocar para poder ser pró sem ter que gastar um cêntimo. Deixa o teu comentário, faz a tua sugestão e vemo-nos por aqui. Até mais.